Graça e paz, povo amado de Deus. Nós estamos estudando essa revista aqui, que diz Prosperidade Bíblica. Nós estamos estudando em conta-gotas um pouco da prosperidade bíblica, que não se resume somente em vida financeira. Mas hoje nós vamos pegar uma parte da vida financeira. Eu gostaria de ler com os irmãos, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Amados, talvez seja um dos assuntos mais delicados para nós conversarmos, mas é necessário, tá bom, queridos? Sobre se nós devemos ou não abençoar os nossos pastores aqui, chamados presbíteros, aqueles que governam a casa de Deus. Paulo está ensinando, querido, que nós não devemos impedir, fazendo essa comparação com o boi que trabalha, né, que está arando a terra, que está pisando o trigo, impedir que durante o trabalho que ele se alimente, né, que ele tome até água, né? Se amordaçar a boca dele, nem água ele pode tomar. Então, do mesmo jeito, Paulo está dizendo que nós não devemos impedir que aquele que, veja bem, ele diz aqui, que governa bem a casa de Deus, não devemos impedir que ele seja abençoado. Olha só, aqueles que ensinam e governam bem e ministram a palavra são dignos de salários dobrados, queridos. Ou seja, são dignos de receber salários com dignidade, viverem com dignidade. Não caia nessa armadilha de Satanás, não, você vai dar dinheiro para o pastor, não, você está investindo na obra de Deus. E quando você investe na obra de Deus, aqueles pastores, aqueles que vivem da obra de Deus, que ministram, que ensinam na obra de Deus, eles têm o direito de terem um salário digno. Você fala assim, mas pastor, há muitos enganadores, há muitos mercenários. E é verdade, você está certo, e realmente há. Mas olha o que a Bíblia diz para esses. Um exemplo só. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença. Olha só, a sentença desses que fazem negócios enganosos, que enganam o povo, buscando dinheiro, somente dinheiro do povo, né? Não será tardia a sua sentença, ou seja, já está decretada a sua sentença, querido. Só falta ser cumprida e vai cumprir no tempo certo, olha só. E a sua perdição não dormita. Versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Essas pessoas serão duramente castigadas. Já existe uma sentença escrita, que é a palavra de Deus, e vai ser decretado futuramente sobre a vida dessas pessoas. Então, os mercenários, os gananciosos, você não pode colocar, vamos dizer, no mesmo balaio aqueles que trabalham com amor na obra de Deus, aqueles que se dedicam à obra de Deus, ao ensino da palavra, à ministração da palavra, governam bem, vivem com dedicação exclusiva, por amor à obra de Deus, com os gananciosos, os avarentos, os mercenários, como esses vão receber o prêmio, né, de Balaão, aqueles que estão trabalhando na obra de Deus em troca só de recursos, como Balaão fez. Balaão, no passado, ele não podia amaldiçoar o povo de Deus, mas ele, em troca de dinheiro, ele deu uma estratégia para que o povo de Deus fosse destruído. Então, essas pessoas são comparadas, esses pastores, esses maus pastores, a essas pessoas. Mas aqueles que governam bem a casa de Deus, aquele com dedicação, tem o direito, que Paulo nos ensina, a viverem com dignidade. E tem outro grande problema. A maioria das pessoas que são contra ofertar na obra de Deus, dizendo, não, está lhe dando dinheiro para pastor, ou são pessoas que vivem no mundo, que são inimigos do povo de Deus, são inimigos de Deus, não querem que a obra de Deus cresça, ou então são pessoas que estão enganadas, avarentos, dentro da igreja. São pessoas que não entendem que é através das suas ofertas, através dos seus dízimos. Nós vamos estudar isso com detalhe um pouco mais na frente, bem mais na frente, né, para você entender que são através dessas
ofertas, que muitas graças se dão a Deus, ou seja, que muitas pessoas se convertem, que muitas vidas são transformadas. Se você observar, querido, a Bíblia, você vai ver que aquelas pessoas, desde o passado, desde antigamente, né, mesmo na lei de Moisés, quando você ofertava, dava o dízimo, não, as janelas do céu, as portas do céu se abririam e seriam derramadas bênçãos sem medida. Isso é confirmado em 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, que aqueles que ofertam na obra de Deus com alegria, não por obrigação, com alegria, e não com tristeza, mas com alegria, né, por amor à obra de Deus, esses serão recompensados. Assim como o pastor que governa bem recebe o salário dobrado, aqueles que também que ofertam bem, ofertam com alegria na obra do Senhor, por amor, para que muitas almas sejam alcançadas, para que se cuide das almas, esses também receberão a sua plantação. Agora não vai ser só em dobro, será multiplicado. Fala 30 vezes, 60 vezes, 100 vezes tanto aquilo que você oferta com amor e pela direção de Deus. Amados, não podemos tomar o juízo em nossas mãos. Não tome o juízo em tuas mãos. Deixa que esse juízo já está decretado nas mãos de Deus. Dedique-se à obra de Deus, querido. Alguns serão enviados à frente para a batalha espiritual, para estar ensinando, outros para estar ajudando, né? E outros vão ser os investidores desta obra. Seja um investidor desta obra, para que Deus possa te recompensar. Se você observar, nós temos uma particularidade. Nós ensinamos as pessoas a abençoarem, mas nós abençoamos. Nós, como igreja, temos abençoado. Você observou que nós praticamente não cobramos nada de nada que nós fazemos? Não que seja errado, é correto, sim, cobrar os custos, né, de um movimento e tudo mais, mas nós ofertamos para essas pessoas. Essas revistas são ofertadas para as pessoas. Nós ofertamos porque nós acreditamos nessa lei da oferta. Nós acreditamos, querido, que Deus recompensa. Por isso que a igreja nossa nunca tem faltado recursos. Deus sempre tem multiplicado, porque nós somos abençoadores. Aprenda a abençoar, que você também será abençoado. Deus te abençoe, querido. Continue estudando. Isso é só uma gotinha do que vem por aí. Até a próxima.